Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Como eu falei para ela antes, quando estava fazendo entrevistinha, é muito legal quando a gente é aluno e tem a oportunidade de conversar com alguém do mercado, tem conhecimento de alguma coisa que a gente tem interesse, depois poder vir aqui falar também e devolver esse valor aí para o universo. Então, estou bastante contente de estar aqui. A minha apresentação vai ser super simples para a gente poder depois trocar uma ideia. Tá? Então, acho que o legal depois a gente conversar, eu acho que daí quando a gente tira as dúvidas, os esclarecimentos, né? Então, uma apresentação super simples, vocês terem uma ideia um pouquinho do meu trabalho, o que eu posso trazer de número de bastidor desse mercado de games no Brasil, que eu já trabalho aí já há algum tempinho, então acho que dá para a gente trocar uma ideia. Então, antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Lucas, como a Márcia apresentou. Fiz faculdade de jornalismo aqui no Santa, me formei em 2010, e assim que eu fiz a faculdade de jornalismo me formei, o curso Abril, né, que é um curso que a Abril, a editora Abril, faz todos os anos com os jovens jornalistas, ela seleciona, faz a inscrição, e aí é como se fosse um vestibular, ela leva lá para dentro da Abril 50 pessoas, assim, jornalistas, designers, videomakers, faz ali quase um Big Brother, durante 3-4 semanas, cada grupo tem um projeto, e esse projeto é apresentado à alta cúpula da Abril, então é um curso super legal, que me abriu algumas portas da minha parte profissional. Então hoje eu sou colaborador fixo da revista Mundo Estranho, eu escrevo todos os meses 4 páginas na revista Mundo Estranho, falando de games, óbvio, e tecnologia. Eu sou editor assistente da revista especial Mundo Estranho Games, que eu ajudei a criar lá dentro, foi uma briga interna, né, para quem gosta de games, sabe como é legal você conseguir fazer um projeto fazer virar realidade. Então, Mundo Estranho Games é uma revista semestral que eu consegui lá convencer a galera a fazer, eles compraram a ideia, a gente faz aí, acho que agosto sai a terceira edição. E bom, e outras diversas publicações que eu já trabalhei, as revistas da editora Tambora, EGM, Editora Geral, o Word, 10 para VIP, para Info, fiz algo de figurinha do PlayStation, assim, tudo a gente faz um pouco, né? Tudo chamo para fazer, games, vamos embora. Além também de ter participado aí, já fiz matéria para UOL, matéria para Terra, escrevo no blog da Mundo Estranho de videogames do Congo, e eu sou diretor de uma empresa chamada Comedia, uma empresa que eu criei, uma empresa de comunicação. E aí as coisas elas vão se encontrando, porque eu consegui, em um momento, decidir criar uma empresa minha para tocar as coisas que eu gostava de fazer. Então foi um desafio que eu levei na minha vida profissional de associar o meu conhecimento com uma coisa que eu gostava e tornar isso uma profissão. Então eu criei a empresa já tem mais ou menos 3 anos, tem 14 pessoas, a Érica está até aqui, uma das funções é puxar saco do patrão. Vamos em frente. Bom, então essa aqui é a boa notícia que eu queria trazer para vocês. Nunca houve época melhor para a gente trabalhar com games no Brasil. A gente está num momento de games aqui no Brasil, de mercado, totalmente desenvolvido. Não totalmente, mas assim, a gente já consegue perceber claras mudanças no mercado de games. Quando eu falo isso, eu não estou falando só de jogos produzidos no Brasil. Eu estou falando todo o ecossistema, tudo que diz respeito a games. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma indústria automobilística de carros, não é só o cara que faz o carro, é o cara que projeta o carro, é o cara que vai fazer o marketing do carro, é o cara que vai contratar o maluco que vai escrever o texto, que vai falar, assim, é todo o ecossistema. E hoje, no Brasil, a gente está num momento onde está muito, muito legal para você conseguir ter uma ideia, empresas vão estar prontas para comprar uma ideia, participar junto e você conseguir criar uma coisa na sua cabeça que não vira realidade. Hoje é um momento muito legal. Esse momento começou mais ou menos uns 3 anos atrás, junto com a empolgação da economia brasileira, e aí continuou indo, as empresas do Brasil, algumas vieram na empolgação e caíram fora, mas muitas ficaram, e aí começou a girar uma evolução do mercado. Então essa é a boa notícia, acho que com isso já dá para animar, já dá para ficar mais tranquilo, e as outras coisas que eu vou dizer vão caminhar assim com isso. Então vamos lá, alguns números para a gente fundamentalizar esse argumento. Em 2012, a última pesquisa que foi feita pela GfK, que é um instituto que faz pesquisa bastante conhecido no mundo, ela registrou que em 2012 teve um aumento de 134% em relação a 2011. Deixa eu falar assim, se vendia-se 10 mil jogos, no ano seguinte venderam-se 14 mil jogos, então muita coisa, no dobro. E no ano seguinte, para 2013, teve mais de 25%. Conversando com os donos das empresas, diretores de empresas que representam grandes empresas como Electronic Arts, Ubisoft, Nintendo, Microsoft, Sony no Brasil, esses números eles realmente são verdade. Tá? Então,
como vocês devem saber, a Produção Nacional de Videogames no Brasil, na Zona Franca de Manaus, impulsionou. Então, o grande problema de games no Brasil, vocês sabem bem qual é preço. É caro pra caramba, é muito caro, R$200 de game é um absurdo, pagar R$4.000 no PlayStation 4 é outro absurdo. Então, o grande problema no Brasil hoje é preço. Então, quando mesmo assim você tem um mercado super complicado, onde para você trazer um produto importado você tem que fazer milhões de processos, é caro, não sei o que, você consegue ter um aumento de 25%, significa que o mercado está com uma coisa especial. E a coisa especial no Brasil são vocês, são as pessoas que gostam de games. Nós, brasileiros, um dado mais geopolítico, né? A gente consome muito parecido com os americanos, a gente tem esse hábito de consumir. A gente gosta de consumir coisas novas, e isso ajuda muito na parte de games, que é uma indústria movida a novidades, movida a você se empolgar com o que está acontecendo. Então, puta, vai ser um Call of Duty, preciso comprar, sabe? Você vai guardar dinheiro 2, 6 meses para comprar o Call of Duty. Então, a gente tem essa característica no Brasil, isso ajuda muito no mercado de games. Hoje, esse é um dado interno da indústria, de empresas que fazem isso internamente, há aproximadamente 5 milhões de consoles, né, de geração já antiga, né, 360 até 3 no Brasil. Isso é em 2013. A previsão da indústria é que em 2015 a gente tenha 10 milhões. Os Estados Unidos, eu acho que eles chegam a 200 milhões, assim, somarem alguns outros consoles. Então, assim, a gente está muito longe dos primeiros. Mas o Brasil hoje é o quarto maior mercado de games do mundo. Então, assim, com imposto, com dificuldades, com jogos a R$200, a gente está se posicionando hoje como o quarto maior mercado de games do mundo, significa que existe algo muito especial. Então, com todos esses problemas que a gente cresce com isso, é porque o mercado é bom. Isso tudo reafirma que o mercado brasileiro é muito legal para trabalhar. Vamos em frente. E aí, uma lista sobre os jogos mais vendidos do Brasil. E aí, a primeira curiosidade. Quando a gente vê os jogos mais vendidos do Brasil, em 2013, a gente tem GTA no topo, que não é nenhuma novidade, né? GTA é um jogo super popular, o mercado curte, compra mesmo. E aí já tem duas, assim, nas outras 3 colocações já tem Brasil ali, são jogos de futebol. Os jogos de futebol eles são um fenômeno no Brasil desde sempre, né? Só que com o amadurecimento do mercado, os jogadores sendo mais velhos, tendo acesso nas redes, por exemplo, você vai uma americana, na nossa área, você consegue comprar o jogo hoje parcelado. Há 6 anos atrás, nenhuma dessas redes de vendas vendiam jogos, né? Então, tudo isso facilita muito o acesso aos jogos originais. Então, os jogos de futebol que são a paixão nacional sempre tem os mais vendidos. Só que se a gente descer na lista, a gente vai achar Far Cry 3, Call of Duty Black Ops 2, o God of War Ascension, são jogos que foram lançados assim, na época quente do ano, alguns até no ano passado. E aí mostra uma característica muito grande do Brasil. O Brasil é um dos maiores consumidores de jogos de catálogo, que é aquele jogo que já foi lançado. Então é como a gente dizer, por exemplo, a gente está consumindo agora, além da gente ir no cinema de Gravidade, a gente espera sair do Ray e compra Gravidade. É mais ou menos essa a comparação, que vai estar mais barato. Então, novamente, mostra que o nosso problema maior é o custo. Então, se a gente tem os mais vendidos do ano, jogos do ano passado, significa que uma promoção, uma oferta feita para essa determinada empresa, incentiva os jogadores a comprar, mesmo sendo um jogo mais antigo. E como os consoles, falando mais de consoles, começaram a ficar mais acessíveis há 2, 3 anos atrás, por conta da produção nacional, o Xbox estava R$3.500 quando saiu no Brasil a primeira vez, em 2006. Caiu para tipo R$900 quando foi lançado, produzido no Brasil. Então isso faz com que as pessoas vão na Casa Bahia, vão na Saara, qualquer loja elas vão comprar um joguinho, vão comprar e vão ter acesso aos jogos. E meu, você compra para mim hoje, quantos jogos que eu vou ter de 5 anos atrás que eu não joguei ainda, né? Então, as ofertas, as promoções estimam as pessoas a comprar esses jogos de catálogo. Então, catálogo de futebol, aproximadamente, é um dado interno também, foram vendidos 1 milhão de GTA V no Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse número é completamente inédito. Nunca se vendeu tantos jogos, tantas cópias do mesmo jogo no Brasil na história. Jogos como Pro Evolution e FIFA não são números oficiais porque as empresas não divulgam, mas naquela conversa de bastidor, naquela fofoquinha que a gente acaba descobrindo, vem aproximadamente 500, 600 mil por ano. Né? E se você somar as vendas seguintes com o catálogo, ela chega quase a 1 milhão. Mas 1 milhão de GTA V foi um fenômeno. E aí quando você vê o Rockstar, uma empresa enorme, vem nem 1 milhão aqui, você vê uma EA botando o olho, uma Activision botando o olho, e aí as empresas começam a pensar, pô, aquele país ali está comprando. Se a gente lançou um jogo que vem 1 milhão lá, o meu pode vender 200 mil. Então é mais ou menos por esse lado. É uma boa notícia, é muito legal. Mas tem um problema, que é o processo de autoridade do Brasil hoje. Né? Além da gente falar de custo, tem todo um problema que a gente nem percebe. Por exemplo, ano passado, o
Just Dance, que é um jogo da Ubisoft de dança, que também é um super fenômeno no mundo inteiro, no Brasil também vende bastante, ele atrasou quase 2 meses por conta de burocracia da Forja. Então você percebe quanto que a empresa perdeu de dinheiro por conta de uma característica de mercado deficiente. O Brasil não está preparado, as leis não são boas para fazer com que o mercado se movimente com esse tipo de processo. Tanto que todas as empresas estão brigando lá em Manaus para tentar fazer jogo lá, só que a empresa, né, que produz os jogos disso está com a produção no máximo, porque todo mundo quer fazer que é muito mais barato, só que a produção é limitada. Então existe uma necessidade de expandir mais um modelo de negócio aqui no Brasil, que é a produção de jogos. Mais uma coisa. Bom, aí eu coloquei 3 oportunidades que eu acho que vocês podem se identificar na hora que a gente pensar, pô, eu quero trabalhar com games. Então eu coloquei 3 pontos que eu acho que são assim, os 3 pilares onde eu vejo mais oportunidades de emprego, né, de você conseguir se tornar um profissional de games no Brasil hoje, que é serviços, marketing e desenvolvimento. Vou falar um pouquinho de cada um então. Serviços. Serviços, eles são trabalhos realizados ao redor do universo de games. Por exemplo, assessoria de imprensa. O assessor de imprensa de uma empresa de games trabalha muito perto da empresa de games para lançar os releases, as informações, atender imprensa, distribuidora de games. Com a importação, acontece aquilo uma empresa que vai trazer o jogo dos Estados Unidos para o Brasil distribuir esses jogos nas lojas. Olha aí como a gente vai fundo na cadeia do ecossistema de games. Eventos, vai ter o lançamento de um jogo, a empresa tem que contratar alguém que faça esse evento para ela. Então, às vezes, hoje eu não conheço quase nenhuma empresa que faz eventos que tem alguém especializado em games. Assim. Então, olha uma oportunidade. Se você gosta dessa área, se você tiver uma empresa com um projeto com uma área de games, você vai ser uma pessoa super valorizada lá dentro. E as empresas vão precisar de eventos, vai ser um cara criativo, vai conhecer o universo, vai conhecer de jogos, vai ter ideias legais. Você vai conseguir se encaixar bem numa área completamente diferente de games também. Consultoria, que bom, são as pessoas que entendem de nichos de mercado, às vezes de coisas super específicas que prestam consultoria. Essa consultoria vai desde você conhecer sobre um jogo até você conhecer sobre um assunto super de nicho ou de uma experiência de mercado que você já teve. Então essas são as áreas de serviço, um pouco mais ao redor do universo de games. Marketing. Marketing é a parte que eu conheço mais de perto quando eu trabalho no dia a dia. Ela é assim, super deficiente no Brasil. A gente não tem, novamente, como eu falei da parte de eventos, a gente não tem empresas especializadas nisso. A gente está falando de um negócio bilionário, mas é o 4 maior mercado de games do mundo. Você tem uma empresa especializada em vender isso para as pessoas, olha que jogo legal, vê isso aqui, faz uma propaganda, faz uma publicidade. Tem uns designers aí, podem pensar nas milhões de oportunidades. Eu cansei de ver empresa, por exemplo, Sony, contratando agência para fazer uma peça publicitária qualquer com o jogo e vir coisa com cor errado, com um elemento gráfico que não tem nada a ver, aí o cara vira só um copy-paste do manual de marca do negócio, ele vai fazer exatamente o que o americano faz. E isso não dá certo, porque o nosso gosto, totalmente visual, é muito diferente do que a gente consome lá fora. Então, os padrões são diferentes. Então, quando você só copia e cola, você está tendo uma puta oportunidade, uma coisa super diferente, focada no mercado. Então, principalmente, isso faz, que é o ponto das empresas estrangeiras. Vem uma Ubisoft para cá, a Ubisoft é uma empresa francesa. A sede dela na América é nos Estados Unidos. Como é que ela vai entender o mercado brasileiro? Sabe, não cabe a empresa entender desse mercado. Então, precisam de pessoas que prestem serviços que pensem nisso para ela. Não só ela, a EA americana, a Activision americana, sabe? A gente vai correr, vai ver todas as empresas que podem vir no Brasil, das grandes, né? Então elas precisam, elas chegam no Brasil e falam, pô, agora que nós estamos aqui no Brasil, quero um trabalho super legal com a comunidade, e agora? Né? A gente vê algumas empresas como a Blizzard fazendo super bem esse ponto, contrata líderes de comunidade, contrata designers, contrata pessoas que trabalham com marketing, que fazem jogos, coloca todo o ecossistema nacional em pessoas que moram, que conhecem como que as pessoas gostam. A gente vê os jogos num banner, numa animação, num metagame, etc. As equipes aqui no Brasil são pequenas, tá? Isso eu estou falando das empresas. Então, quando a gente tem uma EA, uma Microsoft, a Microsoft Xbox no Brasil são 6 pessoas lá. O time é super pequeno. Então, isso quer dizer o quê? Que se o time interno é pequeno, a quantidade de serviços que essas empresas precisam é muito grande. Então, novamente, é mais uma chance de você, uma empresa que tem um determinado foco, conseguir encontrar uma oportunidade de trabalho. Porque essas empresas elas precisam, elas não conseguem tomar conta disso internamente. Elas precisam de outras empresas, de outras pessoas que façam trabalhos para elas.
E o conteúdo da matriz não sabia com o mercado nacional. Eu cansei de ver, cara, em vídeo, você vai dar risada. O humor americano é completamente diferente do nosso, principalmente com a publicidade. Aí vem aquela peça, sabe, aquele vídeo de um americano derrubando o negócio do chão e gritando e todo mundo risada. Eu falei, isso não tem graça nenhuma. O cara quer usar isso na propaganda de YouTube dele que vai investir 20 mil reais. Não faz sentido. Precisa daquele cara que vai falar, cara, isso não tem graça. Tem graça isso aqui. Aí, essa é a visão que eles precisam ter. Então, como o conteúdo lá de fora não vale aqui, precisa de pessoas que entendam. Então, se você gosta de games, se conhece o mercado, conhece as pessoas, você tem um que joga, você sabe como o pessoal se comporta, e você tem um dom para fazer alguma coisa, seja design, seja comunicação, alguma coisa, você já tem uma puta oportunidade nesse ponto também. E aí eu trouxe o case da Ubisoft, que é uma empresa que trabalha com a empresa, e não é puxando saco, nem tentando trazer dado do Flávio, mas é o que a gente trabalha hoje. Quando a Ubisoft, em 2011, conversou com a gente, falou assim, a gente quer montar uma comunidade de games no Brasil, completamente diferente do que a gente faz lá fora, pensando no público brasileiro, a gente quer construir uma comunidade no Facebook. Ah, e site? Mas a gente não quer site. Não vai ter site? Não quero ter site. Quer ter uma comunidade no Facebook, quer conversar com os fãs. Então, criou uma comunidade de quase 4 milhões de pessoas, aposta, cria conteúdo próprio, então é uma coisa super difícil de fazer também com uma empresa que vem de fora, é pegar a peça lá que vem de fora, vai copiar, colar, só produzir e acabou. A Ubisoft que já está sendo distribuída para outras empresas, fala assim, não, vamos criar uma coisa daqui, vamos criar um vídeo daqui, vamos criar uma publicidade diferenciada, vamos tentar trazer alguma ideia do público daqui, levar para o estúdio de produção. Durante 2 anos quase, a Ubisoft teve um estúdio de produção de games no Brasil, que estava no Sul, fechou por conta da carga tributária brasileira. Então, era difícil quando o pessoal do Ubisoft chegava lá nos Estados Unidos e falava assim, então, esse cara aqui, que a gente contratou para ganhar, sei lá, 5 mil reais, na verdade ele custa 12 para a empresa, porque tem lá os tributos, ele falou, mas são assim 12 mil, mas era 5. Então, todos esses pequenos detalhes, e problemas de importação, taxas, isso aqui, acabaram impossibilitando que uma ideia tão legal fosse para frente. Então, a gente tem que enfrentar alguns problemas também no caminho. Tem um relacionamento super legal com o consumidor. Em 2013, foi a segunda maior publisher de games no Brasil. A Ubisoft no mundo é a quinta, no Brasil é a segunda, quase a primeira. Então, para você perceber como trabalhar localmente, com pessoas do Brasil, pensando no Brasil, faz toda a diferença. Então, é por isso que eu falo que é a melhor época para trabalhar com games, porque a gente gosta de games, conhece games, tem algum conhecimento técnico de alguma coisa, tem muita oportunidade para trabalhar. Jogos AAA são jogos daqueles blockbusters, né? Quando a gente fala no cinema, os blockbusters, os grandes lançamentos, a gente tem também os grandes lançamentos no Brasil. E os jogos maiores do Brasil já chegam a um patamar de sempre ali para aproximadamente 200 mil unidades. Para vocês terem uma média de comparação. Um jogo quando nos Estados Unidos, no mundo, vende 4 milhões de cópias, já é super aclamado. Pô, 4 milhões? Vendeu bem. Então no Brasil, se a gente está chegando a 200 mil, é um puta número. A gente tem um mercado 30 vezes melhor que nos Estados Unidos. Né? E a gente consegue chegar nesse número de vendas, significa que a gente tem um interesse muito grande com isso. Novamente, reforça que o Brasil é um mercado legal. E aí um negócio super legal da Ubisoft, que assim, todo mundo questiona, vocês que são super hiper conectados, né, com redes sociais e tudo mais, na internet, todo mundo questiona quando você vai trabalhar com isso sobre o ROI, que é o famoso ROI, o retorno do investimento. Não! Eu não vou investir nisso, sabe? Isso dá dinheiro, como é que eu vou saber que está me retornando alguma coisa? E um case que a gente até levou o pessoal do Facebook para conversar, eles até replicaram, foi o case dos livros. O Brasil vendeu 1,4 milhões de livros da série Assassin's Creed no Brasil. Nos Estados Unidos, em 5 anos, foram vendidos 250 mil. Eu estou falando de livro, não estou falando de coisa tecnológica, estou falando de livro. Então, assim, para pensar que um público-alvo de 12 a 25 anos comprou quase 1,5 milhão de livros, que são relacionados ao jogo, mas não ao jogo, é um livro. Então, é uma coisa que já sai da esfera do game e começa a correr em volta. E é isso que todo mundo busca lá fora. O cara quer lançar um jogo, vai sair um filme, vai sair um livro, vai sair boneco, vai sair coisa de game. E no Brasil já tem um consumo absurdo de uma coisa que deriva do jogo. Mais oportunidade, né? Se você é um designer, um ilustrador, quer fazer a capa de um livro, às vezes o cara quer lançar uma versão daqui, você tem uma puta oportunidade. Então é mais um exemplo de como trabalhar forte em coisas brasileiras para resultado. Bom, então, vou falar agora de desenvolvimento de games, que eu acho que pode ser talvez um tema mais interessante para todos vocês. Eu não sou desenvolvedor de games, o mais próximo que eu cheguei disso foi quando eu fiz um curso técnico, quando eu fiz ensino médio de programação. Descobri, foi muito bom o curso, descobri que não era isso que eu queria fazer da vida.
Porque, puta, quem programa sabe, é um trampo danado, tem que ser muito cano, e não era muito a minha área que eu era bom, não. Mas assim, a área de som de game no Brasil é empolgante, cara, porque a gente tem aqui toda, é clichê, mas a gente quer pra caramba, a gente é muito foda. E, cara, eu paro para conversar com os desenvolvedores brasileiros, cara, e assim, o que eles fazem, o dinheiro mínimo, com as condições mínimas de trabalho, puta, na correria, no emprestado. Já vi que eu peguei um computador emprestado, pô, o cara pegou um Mac, uma semana emprestado, para conseguir revisar, mano. Eu falei, cara, você tá maluco, você deixou o seu jogo com um computador emprestado. Os caras fazem. Então, esse ponto, assim, a nossa empolgação, a nossa criatividade, aquilo que corre na veia, de puta, vamos acabar, tem uma ideia super legal, isso é o nosso diferencial. Lá fora, toda vez que eu faço uma viagem para começar a visitar estúdio, começar com um desenvolvedor, eles têm, assim, é completamente diferente, porque eles lidam com aquilo como se fosse uma coisa normal. Ah, não, sou um artista, eles façam aquilo desenho. Você gosta de um brasileiro trabalhar na pessoa, mano, eu escrevi isso aqui, que legal, cara, putz, sai na cama, meu, que demais. Então essa empolgação é muito em seu favor, porque, cara, lá fora eles reconhecem. Você fala, meu, você gosta de trabalhar brasileiro? Cara, brasileiro é demais, cara. Puta, a gente manda um projeto, cara, me volta com 3 opções completamente legais, nem já pedi. Então, assim, essa coisa que a gente tem de querer criar e fazer, não sejam grandes, né, no patamar de jogos, por exemplo, aqueles AAs, são coisas legais. Vamos ver algumas coisas. Então, ó, essa é uma notícia que talvez choque um pouco de vocês, mas é importante a gente ter muito claro isso. No Brasil, a gente não se faz jogos blockbusters, tá? Dificilmente não vão ser feitos, pelo menos aí num médio prazo. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: um Call of Duty, um Gears of War, um Halo, um Assassin's Creed, são jogos que levam aproximadamente 2 anos para serem produzidos, uma equipe de aproximadamente 300 pessoas. Então eu estou falando, assim, um nível de complexidade de projeto que quase nenhuma empresa brasileira de outra área conseguiria assumir. Se eu pegasse a equipe de Windows, que trabalha na Microsoft em São Paulo, para tentar produzir algo semelhante em escala, eles não conseguiram replicar. Qualquer empresa no mundo mesmo é super complicado. Assim, isso aqui leva pessoas do conhecimento básico de você fazer um desenho, do cara que gerencia a equipe, do cara que coordena a comunicação com os estúdios da mesma empresa de outro país. É uma complexidade absurda. Um pipeline, que chama de processo, você não consegue ter ideia. Então, assim, é muito difícil. E a gente está muito verde, principalmente nessa parte de procedimentos no Brasil de games. Então, acho assim, isso é uma boa notícia? Não, porque a gente quer fazer jogo grande, né, que vai ser enorme, não sei o quê. Mas também não é uma má notícia, não. Isso abre espaço para outras coisas que atualmente andam dando muito certo. Então vamos lá. Se a gente parar hoje para pensar, pô, eu sou desenvolvedor, cara, adoro programação, gosto de desenhar, gosto de modelar, gosto de animar, quero fazer alguma coisa agora, quero começar. Tá claro, muita oportunidade. Eu coloco que hoje, o desenvolvimento de games no Brasil tem 3 tipos principais. Então, se você pensa em ser desenvolvedor de games, designer de games, trabalhar com produção de videogame, eu seguiria, né, o meu conselho é seguir uma dessas 3 frentes. A primeira é os serious games. Serious games são jogos sérios, né, na tradução ridícula. São jogos para, por exemplo, jogos educativos, jogos que são usados para treinamentos. Por mais coxinha que pareça isso, é uma puta oportunidade de começar. Assim, vários desenvolvedores pegaram experiência fazendo jogo para equipe de treinamento, sabe? Pô, o cara quer um jogo onde o funcionário ia lá e tinha que se relacionar bem com os outros bonequinhos para entender ali no final do dia a história era, sabe, um bom relacionamento com os parceiros de trabalho. É uma besteirinha, mas é super legal ver como o jogo já é utilizado em ambientes que antigamente nunca seriam usados, né? Então é um mercado que é onde tem que estar o dinheiro, né? Você vai numa empresa, a empresa quer fazer um super jogo para sei lá, mostrar para os funcionários que é legal, ou responsabilidade social, enfim. É um mercado onde as empresas investem bastante, é um ótimo lugar para começar. Muitas pessoas que eu converso têm preconceito com isso, é uma besteira. Eu acho que uma oportunidade dessa não vai se jogar fora em nenhum momento, porque você vai conhecer pessoas que trabalham com games, você vai ser um modelador que daqui a 2 anos vai te chamar para trabalhar em outra empresa, ou o cara que virou animador, foi trabalhar fora, passou no freela. Então, assim, não fujam, é super legal. Jogos para dispositivos móveis, celular. Todo mundo joga no celular. O celular é uma plataforma super acessível, cresce todo ano no Brasil, assim, é assustador, eu não trouxe número, mas assim, é assustador o crescimento de smartphones no Brasil. Então é uma plataforma barata de desenvolver, muito mais barata
PC e console, se você for ver o processo, e assim, super acessível. Então você consegue lançar um jogo muito legal e muitas pessoas vão conseguir fazer. Aí tem o lance do auto-publicação do jogo. Hoje, Apple, Microsoft, Google permitem que você, como desenvolvedor indie, né, como chama, lance seu jogo, coloque na plataforma deles, aí tem uma divisão de lucros, então 60% é teu, 40% da empresa, e o que vender é teu. Então olha a oportunidade, você fosse 20 anos atrás, isso nunca ia acontecer. Então hoje, qualquer um de vocês aqui, se vocês querem vender super legal, criar um joguinho, colocar ele na loja e for um jogo bacana, tem a chance de estourar. São grandes chances? Não, tem vários probleminhas, mas é uma plataforma legal. Então também é muito legal para ganhar experiência, construir portfólio, criar um projeto que tem começo, meio e fim, isso é super importante. Bom, e o último ponto são oportunidades associadas à introdução de novas tecnologias. O que é isso? Cara, eu sou um maluco que tem uma puta ideia que é o seguinte, eu vou criar uma câmera, eu vou ficar na frente dessa câmera, vou mexer o braço e a câmera vai saber o que eu estou fazendo. É o Kinect, né? Inclusive foi um brasileiro, um engenheiro brasileiro que iniciou já pela forma da Microsoft. Então, esse tipo de ideia, é claro que foi numa escala muito grande, mas pequenas coisas, vou usar a câmera do iPhone para um jogo que lá para tirar foto, reconhecer a face da pessoa que está no inimigo do jogo, pensar em coisas novas. Eu acho que quando a gente começa a parar para pensar em coisas que não completamente são novas, mas pegam um viés diferente de algum assunto que a gente já conhece, são super bem aceitas e com isso você talvez já consiga uma super oportunidade. Aí, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala as áreas, por exemplo, de desenvolvimento dentro de um estúdio de games. Essas não são todas, tá? Isso aqui é um pequeno exemplo para vocês terem uma noção de quais são as possíveis oportunidades. Então, por exemplo, tem um produtor e diretor que é geralmente uma pessoa que nem precisa ser um grande desenvolvedor de games ou ter um super conhecimento técnico, mas é um cara que sabe dar gerenciamento de equipe, gerenciamento de projetos, que é uma coisa que a gente não faz ideia de como é importante saber um cara que vai falar, cara, esse design você vai pegar amanhã, isso aqui, essa animação vai ficar pronta na sexta, a gente vai mandar isso aqui na quarta, fazer o teste na quinta. É um fluxo maluco. Então você tem um cara para comandar essa molecada criativa toda. Tem um artista. O artista é o cara que cria, né, basicamente. Aí tem várias áreas. Então, por exemplo, você vai fazer um jogo tipo Assassin's Creed, para citar, antes do jogo começar, tem o roteirista, o diretor, né, do jogo, e um artista convidado, um designer que vai trabalhar no jogo. Então, assim, cara, a gente quer fazer um jogo se passa, sei lá, na época da Itália renascentista. Eu quero um assassino, o protagonista é um assassino, ele pula do prédio, então assim, eu quero um visual, o artista vai pegar esse brief, né, esse conceito, vai desenhar, vai trazer vários layouts diferentes, desenhos, até chegar num que seja aquele que vai ser usado no jogo. Esse layout vai passar para o cara, vai modelar, vai levar para o computador, vai animar. Então assim, o design, o artista, né, tem uma importância crucial no jogo, mesmo quando é um jogo pequeno. Tem muita gente que acha que o artista só trabalha em grandes jogos. Já vi muito jogo pequeno que sim, a arte era o principal. Assim, o cara conseguiu criar lá um puta visual bacana com o background, com o personagem, com um animador animou aquilo ali em 2D, o jogo foi incrível. Então, quem gosta de desenhar, quem tem esse dom do desenho, que inveja muito, porque eu nunca consigo desenhar, muito, assim, tem muita oportunidade. Assim, é muito legal. Você conhece alguns ilustradores que fazem quadrinho, aí às vezes fazem vila para games. Puta, é super legal, assim, ver. Eu acho que é super legal o cara que desenha também, iniciar um conceito de um cenário, de um protagonista, de um personagem, e depois ver aquilo pro jogo. Tem um estúdio em Recife que fizeram todos os prédios daquele jogo da DC Universe Online, um MMO da DC, e eles fizeram todos os prédios. E quando eu comecei com os caras, nossa, eu fiz todos os prédios, cara, que legal no jogo. E, pô, o cara criou um prédio, então eles estão jogando isso, esse cara é o Superman, meu, prédio, mas os caras piraram que eles viram prédio nos jogos. Então, assim, é legal, é super bacana. O editor de vídeo e som, quem tem habilidade de conexão, é muito importante. Quando eu tive no estúdio de Montreal, de sorte, eu conheci uma área, que era a área onde os caras faziam o som dos jogos. Porque assim, a gente não para pra pensar nisso, né? Por exemplo, o pessoal está entrando, sei lá, na cela da cadeia lá, aí aperta o botãozinho, sei lá, o ar não assim, e abre a porta. É automático, eu sei que eu quero um computador, né? Não quero nem saber como os caras fizeram isso. Os caras têm uma sala, onde um cara maluco, de tudo, ele tem várias ferramentas, ele pega a ferramenta e bate no chão assim, isso aqui vai ser o barulho da porta abrindo, né? Bate, grava, volta para o computador, ajusta tudo, edita, não sei o que, está criado o som na porta. Cara, isso é sensacional. Então, olha que oportunidade absurda que você tem dentro
processo de criação de games que a gente nunca pensa. Outra coisa, edição de vídeo. Pô, você está jogando Metal Gear, cara, no final do Metal Gear 4 tem 1h30 de filme. Alguém parou para ficar cortando aqueles takes, entendeu? Pegar a movimentação de câmera, noção de cinema. Muita gente que trabalhou com cinema vai trabalhar com projeto games também para trazer um conhecimento, porque a gente vê que os universos começam a converger. Né? Então, existe essa necessidade de profissionais que antigamente nunca nem passou perto da ideia que um cara que trabalha com edição de vídeo trabalha no videogame. Hoje em dia, se você sabe mexer em Premiere, amigos, ou outros editores de vídeos têm grandes chances de conseguir um bom emprego também em games. Animador é o cara que faz as coisas acontecer. É o cara que pega aquele conceito que vai pegar aquela modelagem que ela fez na argila e fala, beleza, cara, eu vou transformar isso aqui em personagem. E ele anima aquilo ali, ele faz uma animação, ele cria, transforma a ideia em algo no universo digital. Esse cara aqui assim, sou fã dele. O cara que consegue pegar um conceito, transformar aquilo ali no 0101, né, e fazer aquilo funcionar, puta, cara, é demais. Assim. Então, se você tem conhecimento, gosta, vai atrás de ferramenta, tem uma porrada de curso de graça no YouTube, faz um curso, estuda, porque é uma área super legal. Quanto mais você dedica, mais você conhece as ferramentas, você vai num núcleo infinito atrás de informação. O tester. Aí o tester é tomando um sorrisinho, né? Porque quando eu era criança, o que você quer ser da vida? Eu quero videogame, óbvio, né? Eu quero videogame. Aí eu pensava assim, pô, você vai legal chegar na sua casa, você, o que você fez hoje? Essa mulher, o que você fez hoje, querido? Eu joguei videogame o dia inteiro, querido. Tava difícil de. Mas assim, ser tester não é fácil, porque a gente pensa que é só jogar videogame numa boa, né? E não é muito difícil. Porque ser tester significa que você tem um puta conhecimento de jogo, assim, pelo menos daquele tipo de jogo específico. Então, por exemplo, a Activision abriu lá um espaço para tester do novo Call of Duty. Você tem que planejar todo aquele jogo, tem que saber tudo, porque você vai ser o cara que tem que achar os problemas. Você vai jogar aquela fase 1 milhão de vezes, cara. Como é que foi enjoado, vai ter que jogar de olho fechado. Mas tem que manjar aquilo ali, para saber se, aquela curvinha ali está meio na hora errada, ou se a mira está muito clara, sabe? São pequenos detalhes. O tester é o cara que vai ser como se fosse a gente jogando. Só que o que o tester evita é que a gente chega, puta cara, não dá para jogar, viu como o carro parece de borracha, de tosco? O tester fala, então, esse carro parece de borracha. Entendeu? Então, a função do tester é ser um cara que consiga entender a proposta do jogo e assim, testar até encontrar os problemas, os bugs que a gente chama, né? Os problemas dos jogos e trazer esse feedback de volta para a equipe de produção. Super importantes, mas super difícil também de fazer. Não é uma coisa fácil, não, é bem complicado. E o programador é o guerreiro, né? O cara que... Outro cara que eu sou fã também. Porque programação é super complicado. E você para colocar um cara que vai ficar o dia inteiro no código, né, trabalhando ali no código, para fazer as coisas funcionar. Porque, por exemplo, um exemplo de um jogo, de novo, o GTA. Pô, o GTA você está andando, você está com o botão, o cara vai lá, abre a porta do carro e tira a pessoa dentro e entra. Mas tem milhões de variantes. Tem quando o cara está correndo, quando o cara está pulando, quando o cara está direito para brigar. Todas essas possibilidades são programadas, cara. O jogo é uma matemática pura. Então tem um cara que para pensar na lógica disso tudo. Fala, não, cara, peraí. Quando o cara entrar, circular, ele vai fazer isso aqui, reação do processo. Aí você para pensar num jogo, tem inimigo passando por um lado, que acontece coisa, quando você anda cai, não sei o que lá. Tudo isso é programado. Então, assim, a argamassa do jogo é feita pelo programador. E é super legal, assim, quando os programadores lidam hoje em dia com a programação, muito mais criativos, muito mais participativos no processo criativo. Hoje, o programador vai junto com a mesa discutir o design do jogo, porque ele é uma peça fundamental ali. Ele vai saber, se o cara fala, já pensou se a gente cria um personagem, coloca uma asa e voa assim, rasante, a 60 frames por segundo, você vai falar, você quer fazer com o Xbox 360? Não vai dar não, porque a engine do jogo vai rolar aqui, isso aqui está com problema ali, então, assim, é o cara que tem que estar presente com certeza em todos os processos, porque é o cara que sabe o que vai fazer funcionar, o que vai fazer funcionar. Então o programador, assim, claro, no começo sempre o que trabalha mais, talvez, né, ou não, mas super fã. Quem quiser ser programador, estuda bastante, as ferramentas hoje já são muito mais acessíveis. A Unreal Engine, que é uma das mais populares, é a mais nova, agora a Epic anunciou que vai ser super barato para pequenos desenvolvedores poder usar a ferramenta, que é a mesma que o pessoal que faz jogo AAA faz. Então é super legal, as oportunidades estão aí, principalmente para o programador que já tinha mais difícil, né?
tem bastante oportunidade também. Esse é o escopo de um grupo de games. Tem muita coisa a mais, tem umas coisas que são diferentes de projeto para projeto, mas mais ou menos assim a gente consegue contemplar várias áreas de conhecimento e especialidades. Aí eu vou falar de indie developers. Cara, essa é a parte mais legal. Se eu fosse um desenvolvedor hoje de games, eu seria um indie. Porque assim, o que é o indie? É o independente, né? Esse conceito surgiu há poucos anos, quando as pessoas conseguiam emular dentro da casa delas o mesmo processo de produção, eles conseguiam reproduzir alguns processos de produção que as grandes empresas faziam. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, você nunca tem um computador capaz de fazer um render, sei lá, numa empresa de cinema faria. Hoje você tem, você consegue fazer na casa, tem o Mac, tem o PC. Então, assim, hoje você consegue, com muito pouco dinheiro, muita boa vontade, fazer um jogo sozinho, né? Muitos jogos aí que 2 pessoas, 3 pessoas fizeram, são jogos muito legais. Então, para ser um indie, primeiro, tem umas características que eu acho muito legais, que combinam muito com o brasileiro, né? Com o nosso momento de mercado, com o nosso perfil profissional e criativo. Primeiro, as equipes são pequenas. Brother, 2 amigos, boa vontade, manda bala, 3 finais de semana você consegue criar alguma coisa. Isso é incrível, cara. Pô, você coloca com 3 amigos fazendo um jogo, por mais simples que seja, mas produzir alguma coisa, é legal. Você precisa de 300 pessoas. Com 3 você consegue fazer. Com baixo custo de produção. Um jogo, por exemplo, eu acho que foi o GTA V, foi o jogo mais caro, não sei quantos milhões foram, mas foi tipo 200, 300 milhões. Sei lá, o filme mais caro de todos os tempos, que foi, eu acho que um dos Piratas do Caribe, custou 400, o GTA custou 500, sabe? Então é um jogo muito caro. Pô, com 10 mil reais, que é bastante dinheiro, mas assim, em termos de games, você consegue fazer um jogo hoje em dia. Então é um baixo custo de produção, você consegue fazer isso com 2, 3 amigos num projetinho mais simples. Até com custo zero, se você para pensar. É uma coisa super simples também, custo zero. Você parou para sentar, pensou, desenhou, programou, já era. As plataformas de divulgação ganharam muito espaço. Assim, cara, hoje em dia você faz um jogo, você coloca no Facebook, você manda para o Twitter, você manda para o amigo por e-mail, você consegue ver isso de graça, entendeu? E fora que se você quiser investir um pouquinho, as ferramentas são melhores ainda. Então é legal também. As mecânicas únicas, que é o mais legal? Cara, assim, eu estava jogando um jogo, até estava com a massa, que chama Thomas Rosalão, não sei que jogo aí, é um jogo indie, super simples, que é um bonequinho que é um pixel, né? E ele vai andando, assim, você descobre que ele pula, né? Ele chega naquela fase. E tem um narrador que cada final de fase ele vai contando a história do Thomas. E assim, é um cenário super simples. Aí o Thomas encontra um outro amigo dele que é um bloquinho maior. Só que o bloquinho maior ele pula mais alto. Aí o narrador conta, que o amigo Thomas descobriu que podia alcançar lugares que Thomas não podia. E aí você vai entrando no clima. No final do jogo, você fala, cara, o Thomas é alguém! Eu amo o Thomas, cara, o Thomas é muito legal. E assim, é um jogo de pixels, cara. Então assim, olha como você, com uma ideia criativa, uma boa ideia, uma mecânica simples, mas funcional. Você jogou? É legal, né? Eu esperei o final do jogo. Você chegou no final? Thomas é um retângulo vermelho, mas é incrível o jogo. E assim, esse é um jogo feito, acho que 1 ou 2 caras que fizeram, super simples, que, mecânica super assim, besta, mas funciona. O cara pensou, eu quero fazer um jogo assim, eu tenho isso aqui de dinheiro, como eu consigo fazer? Dessa forma, o cara fez, foi incrível. Então esse é o segredo. Que é quando a gente fala aqui, a estrutura de startup. Quando a gente começa a pensar em ideias, a gente vai para o mercado de trabalho e pensa assim, quero criar uma empresa, quero criar uma startup. Uma startup é a palavra da moda. Startup, na verdade, nada mais é que um embrião de uma empresa grande. E uma das regras da uma startup é, você pensa grande, você pensa num projeto grande, mas você tem que pensar na forma mais fácil, mais simples de executar aquela tua ideia. Então isso aqui é essencial, cara. Se você quiser, eu quero criar um jogo, você sabe um monte de área, você tem, legal. Mas como você consegue fazer isso para iPhone, tá ligado? Para iPhone, tem que fazer ter um gráfico 2D, mas a minha sacada é que o personagem conversa com o cara. Então, mas você não vai ter grana para contratar um narrador. Como você faz? Então você os diálogos são uma arte, o amigo meu que faz uma foto, não sei o quê. Então, tem uma ideia muito legal, eu consegui transformar a ideia muito legal numa coisa simples de executar. É uma das características dos desenvolvedores indies. E aí, eu só posso falar para vocês go indie, assim, porque a melhor forma de você começar, criar portfólio, fazer alguma coisa. Então, outras características, né? PCs, computador, né, celular, tablet, são as plataformas mais fáceis de você trabalhar hoje em dia. Você não paga nada para ninguém, você consegue publicar aqui de graça, né? Então, super fácil de fazer para quem pesquisa um pouquinho.
A gente tem mais, assim, estudo entre os estúdios indies, né, eles revelam que tem mais ou menos 200 estúdios de games brasileiros, né, estúdios mesmo, sei lá, os caras vivem quase só disso. Então, pô, são 200 empresas, cara, sei lá, tem 5, 6 pessoas, são quase 2.000 pessoas trabalhando só com games, assim, um desenvolvimento pequeno no Brasil. É super legal. Tem um estúdio de Porto Alegre chamado Sorteios, que ele trabalha hoje num projeto já apoiado pela Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo fiscal a projetos culturais, enfim. Então já existe hoje projetos de games sendo incentivados com apoio fiscal. Que, cara, quando a gente fala assim, apoio fiscal, patrocínio de da Globo, mas, cara, é importante, porque quando você para para pensar, eu vou dedicar um ano da minha vida para fazer um jogo, brother, se você for dedicar, mesmo que você trabalhar, vai conseguir fazer muitas outras coisas. Então você tem um incentivo ali, tem um projeto que você sabe, eu vou trabalhar um ano, mas daqui, sei lá, quando o jogo lançar, vai ganhar tanto, então tem um planejamento. E com um investimento desses, né, de apoio fiscal, ajuda bastante. Então é legal, tem já exemplos de desenvolvedores pequenos com esse tipo de apoio. E hoje, assim, acho que se eu fosse pegar assim, o melhor exemplo para falar, puta, qual empresa de games indie no Brasil você lembra quando alguém te pergunta? É a Behold. A Behold é uma molecada de Brasília, uma molecada de gente boa pra caramba, criativa, organizada, centrada. Os caras criaram um jogo, que assim, vocês conhecem jogo de RPG de mesa, assim, tipo Dungeons and Dragons, Vampire, essas coisas? Isso é antigo pra caramba, né? Então o que os caras fizeram? Os caras fizeram um jogo onde os personagens estão jogando esse jogo. É louco, assim, tipo um Inception, tá ligado? Você vai, Yoda. Então assim, cara, e aí o jogo é muito incrível, ele é super simples, o visual todo pixelado, cara, é animal. Os caras lançaram no Steam, o bagulho bombou, e eles aí conseguiram quase 1 milhão ainda, acho que um pouco mais ainda de 1 milhão de reais, só com esse jogo. Teve custo zero, segundo eles foi custo zero, assim, eles não tiveram investimento de ninguém, assim, eles pararam, fizeram o jogo, lançaram 1 milhão de reais. É grana, né? Então é uma ideia simples, bem executada, bem inventivo, organizado, principalmente isso, organizado. E aí, o que os caras fizeram? O próximo jogo deles, que eles anunciaram, eles colocaram no Kickstarter, aquele site de financiamento coletivo. Né? Os caras, a gente precisa de 95, acho que eles pediram $40 mil para conseguir fazer um jogo, que é tipo um jogo para você controlar um estúdio de TV que faz aqueles Power Rangers da vida, né? Aqueles filmes, nem sei classificar isso direito. Que é os Power Rangers da vida. É isso. E os caras conseguiram dobrar o que eles pediram. Então eles conseguiram quase $100 mil para fazer esse jogo. Então, tipo assim, no Knight of Pen and Paper, zero de grana. No Chroma Squad já começaram com $100 mil. Então sabe, um jogo puxa o outro. É isso que o indie é legal. Se você fizer uma coisa, por mais simples que seja fantástica, bem feita, isso vai te ajudar pro próximo, e aí a Sony que está olhando para os indies, a Sony agora virou o melhor amigo dos desenvolvedores indie, né? Agora todo mundo quer, tem que jogar no PlayStation, tocar teu jogo aqui, a gente divulga. Pô, isso é incrível. Imagina você faz um jogo simples, faz um segundo legal, a Sony fala, coloca o jogo aqui no PlayStation. O holofote disso é incrível. Né? Você vai ser chamado para fazer outras coisas, você ganha novidades. Então, assim, tá aí o Minecraft. O Minecraft nasceu como um jogo pífio, assim, super simplão. De repente, a comunidade abraçou, a coisa foi crescendo, e hoje os jogos mais vendidos do mundo. Então, cara, é filho do Minecraft. É um jogo igualzinho, de jogo que com Lego. Ele chegou numa proporção absurda. Tanto que, assim, estava uma briga absurda para a Sony conseguir trazer o Minecraft para o PlayStation. Porque, cara, se a gente tiver Minecraft, a Microsoft vai com a nossa bunda. E estava sendo assim, entendeu? Aí os caras trouxeram o Minecraft PS4, agora beleza, tem Minecraft. Então, os gráficos super poderosos do PS4 vão no Minecraft. Aí, para finalizar, eu trouxe 5 dicas que não são games, tá? São dicas da minha experiência, do convívio com o desenvolvedor, com pessoas que trabalham com games, que eu daria para vocês. Então, são dicas legais de tentar, pelo menos, pensar na hora de querer trabalhar com games. Vamos para a primeira. Bom, isso aqui é engraçado. Muita gente fala assim, puta, eu adoro jogar videogame, cara, eu preciso trabalhar com games. Existe uma diferença abismal entre gostar de uma coisa e gostar de trabalhar com essa coisa. É completamente diferente. Isso não é só com games, é com tudo. Mas como game é um hobby, a gente acaba confundindo as coisas, né? Acho que vai ser super legal trabalhar com um hobby nosso. E até perigoso, porque às vezes você tem uma mais experiência, você estraga o seu trabalho e estraga o hobby, né? É uma porcaria. Então assim, jogar, gostar de jogar ajuda muito. Tá? Você gostar de videogame, você se apaixonar por game, você adorar a linguagem, ajuda muito. Mas só isso nunca vai ser suficiente. Tá? Você tem que aliar esse gosto, essa paixão com alguma habilidade sua, com um estudo, com uma dedicação, com alguma coisa que você tem.
Então, isso é importante. Se você gostar muito de jogar videogame, é um ótimo começo, é um puta começo. Mas você precisa aliar uma outra ou outras, né, habilidades a isso para conseguir transformar disso algo realmente um trabalho, uma profissão. É aquilo que eu falei, cara, pensa grande, dá asa para a tua imaginação, não, vai longe, mas começa pequeno. Então assim, puta, é o que eu falei, uma ideia incrível, mas assim, eu só tenho mais 2 amigos para fazer, 3 meses para produzir isso aqui, e tipo, essas são as minhas ferramentas. Então como é que você vai pegar essa ideia fantástica e fazer alguma coisa simples? Começa simples. A melhor coisa que tem principalmente games, é começar, desenvolver e terminar. Terminem as coisas. Porque, não é porque eu era da escola e fazia quadrinho, eu começava uma revistinha assim, eu já pegava todas as páginas, fechava em forma de quadrinho e desenhava a capa. Aí para a próxima, não, ensina pra cá. Eu nunca terminava, cara. Por isso que eu virei um quadrinista famoso, porque eu não terminava as revistas. Então assim, o lance do videogame é a mesma coisa. Cara, vale muito mais a pena você fazer um jogo simplesinho, assim, bobo, mas terminar do que você começar 4 ou 5. Então termine os projetos, é muito importante terminar. Parece idiota, né? Fala, pô, termina o jogo. Mas termina, cara. Começa a fazer e termina, é muito importante. Bom, especialize-se, né? Eu acho que essa é uma regra geral para quase tudo. Mas assim, no mercado de games, principalmente, é muito legal você se especializar em um tema, mas sem conhecer todo o processo. Então, se você vai ser um programador, conhece o que o cara que faz a animação faz, o cara que faz o design, o artista, conhece todo o processo, é muito importante. Pesquisa, por mais que você da sua área, você conhecer o todo é muito importante, principalmente no começo. Pô, vai ser reunido com 4 caras para fazer um jogo. São, sei lá, se um jogo tem 300 pessoas fazendo, tem muita gente para fazer coisa, né? Um quadro significa que alguém vai ter que fazer coisas a mais. Então, saber, sei lá, você é programador, mas você tem uma edição de vídeo, puta, vai ser um puta real para conseguir um projeto pequeno. Ou então, você, sei lá, você é ilustrador, mas você tem uma noção de programação, você sabe que aquela porrada de pena que você colocou na asa do personagem não vai ficar no jogo, não vai ficar legal. Então, você vai pensar num design diferente. Então, você tem a noção, eu não digo para você conhecer profundamente, mas ter a noção do processo inteiro é muito importante. Bom, os videogames são produtos criativos, né? São coisas que surgem de uma ideia que se transforma em uma coisa interativa. É uma interatividade que a gente não tem em nenhum outro meio hoje. Você vai no cinema, você é passivo, você senta, você assiste filme, sai de lá e fala o que você achou. No jogo, cara, cada pessoa tem uma experiência diferente. Então, por mais que o jogo se aproxime, não sei se vocês conhecem o Last of Us, que o jogo do ano passado fez um sucesso, cara, é quase um filme, mas não é um filme, porque você joga, você está andando com o personagem, se você quiser parar e ficar girando, você vai ficar girando, entendeu? E o cara vai ficar falando lá e você vai zoar à vontade, é a tua narrativa. Isso, nenhum outro meio tem. Então, assim, os produtos de games são criativos, então a gente não pode ficar num senso comum só. Principalmente quem começa, tem que tentar coisa nova, tem que tentar viajar um pouco, mas não precisa reinventar a roda. Porque todo mundo concentra para pensar, cara, precisa pensar uma coisa diferente, vai tentar pensar uma coisa que nunca ninguém pensou. Talvez pensar uma coisa que ninguém pensou, mas de uma forma diferente, seja muito mais vantagem. Vai ser muito mais fácil, a sacada vai funcionar muito melhor. E se alguém nunca fez uma coisa, há tanto tempo, é porque alguma coisa tem também. Né? Então, às vezes, ser criativo não significa partir do zero, mas sim ter um olhar diferente, trabalhar uma coisa de uma forma diferenciada. E para fechar, assim, a dica é joga, cara. Joga, vai jogar videogame, vai sentar, jogar. Mas em jogar, pensando, bom, aquilo ali é uma obra de arte. Meu, jogo é arte sim, cara. Alguns são mais bestas que outros, mas tem jogo que você para pensar, por mais simples que seja, pô, Thomas Alone, cara, eu cheguei no final, eu estava apaixonado pelo jogo. Quem jogou Journey, cara, eu joguei Journey numa sentada, eu sentei e joguei. Pô, no final, eu falei, cara, as pessoas estavam brisando, pô, as pessoas estavam jogando comigo, eu não sabia. Naquela hora o cara pulou para me desarticular, eu ignorei ele. Eu quase voltei para pegar o link dele quando a pouco, desculpa, velho, você nem estava manipular. Entendeu? Então assim, joga, mas joga com essa visão, assim, pô, isso é um produto, isso é arte, isso é legal pra caramba, pô, como os caras fizeram isso? Olha que legal, pô, eles não conseguiram fazer o prédio naquele jeito, olha como eles resolveram, começar a olhar os games com uma visão diferente também. E, se você vai jogar mais, assiste mais filme, escuta mais música, lê mais livro, vê mais série. Quanto mais você tiver influência desses produtos culturais, melhor, vai ser mais influência que você vai ter, mais ideia, mais coisas que você vai conseguir viajar. Isso vale para todo mundo. Quanto mais coisas você conhecer, mais coisas você vai conseguir produzir, independente da área que você trabalha. Então, esse é o meu obrigado. Valeu. Obrigada, Lucas. E agora nós vamos das perguntas. Quem tem pergunta?
The Family Man. Boa noite, meu nome é Renan. E eu queria saber um pouco sobre a sua opinião nessa área do games e na pirataria. Que a pirataria tem, inclusive, a parte agora de 360, tinha Play 2, e é o que a maior parte dos brasileiros vai atrás. Cara, eu vou começar assim, tá? É meio cretina essa resposta, mas é verdade. Pirataria é crime, ponto. Segundo ponto. Videogame não é necessidade básica, videogame é entretenimento. Então, assim, ninguém precisa de videogame para viver. Eu preciso, mas ninguém precisa. Então, assim, se a gente parte desse pressuposto, se eu não tenho dinheiro para comprar um jogo, teoricamente, eu não posso comprar o jogo, eu não devo comprar o jogo. É uma puta sacanagem isso, cara. É foda. Mas é verdade, entendeu? Ninguém entra no cinema comprando a hora porque dinheiro para comprar ingresso. Infelizmente, videogame é um commodity, tá ligado? Não é uma coisa essencial para mim de ninguém. Então, a minha opinião sobre pirataria é errado. Eu acho que apoiar a pirataria ou fazer, sei lá, qualquer tipo de alusão é investir no mercado que não vai dar para frente. Eu acho que os jogos são caros pra caralho. Muito. Eu acho que o jogo é muito caro. Eu não pago R$200 no jogo, de verdade, não pago, cara. Eu acho muito absurdo. Mas eu pago para ver o custo do jogo e eu sei que não é ninguém ganhando muito dinheiro tirando o governo os impostos, né? Então, assim, é complicado, é uma situação super complicada. Eu digo que não apoio, porque se você começa a investir no mercado pirata, né, se você for, foda-se, a empresa tem dinheiro pra caralho, eu vou pra pirata pra caralho, foda-se, se eu for jogar. Mas aí, cara, por exemplo, se a Ubisoft começar a vender Assassin's Creed deles no Brasil, eles vão embora. Acabou o jogo dublado, acabou promoção de jogo no Brasil, acabou tudo, né? E aí, o que você vai querer? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é um assunto complicado, eu acho que é super difícil a gente lidar, porque envolve várias questões. A minha opinião não apoiem, assim, tentem o máximo possível comprar alternativas. Tem muito jogo barato no Steam, é uma plataforma super barata de comprar jogo, você compra lançamento por R$90, catálogo por 40, tem promoção que você compra por R$5. Então há outras oportunidades. E aquilo, quando lançou um jogo por R$200, você só tem que comprar, cara, se você não me engana, velho, tudo é foda isso, mas espera, cara, não é que tem promoção no momento, entendeu? Assim, a gente não precisa jogar aquilo em todos os momentos. É complicado, uma situação que, envolve várias coisas, mas é mais ou menos essa opinião. Tudo bem. Então, você estava falando dessa coisa de aproximação das empresas com o público, aí você deu até o exemplo da Blizzard, ela ter uma aproximação maior, um contato maior. Isso não seria porque a Blizzard ela tem foco bastante para multiplayer e também como a gente está basicamente numa era que o multiplayer está tendo uma presença enorme nos jogos, hoje em dia quase todos os jogos, não importa de que gênero eles sejam, eles têm algum tipo de multiplayer. Você acha que seria possível das empresas elas começarem a ter um contato maior com o público, entenderem assim, as empresas grandes que começaram, que não como por exemplo uma Blizzard começou já no multiplayer, que elas iam começar a ter um contato maior com o público e talvez elas começassem a entender o problema das pessoas com os jogos? Cara, assim, uma empresa que ouve você não merece seu dinheiro. Não é só ele, qualquer empresa, cara. Se eu tenho um problema na pomada, eu pego, nem uma empresa está cagando pra mim, boa. A gente vive no mundo capitalista, cara. Capitalismo é isso, entendeu? É correr pra ver quem oferece melhor. Então, a Blizzard já se preocupa com o consumidor, porque ela sabe que o cara que joga o jogo dela é o cara que dá dinheiro pra ela, o cara que faz o jogo dela, sabe o jogo dela. Por isso que os fãs de jogos da Blizzard, por exemplo, são os mais empolgados, adoram a empresa, que o cara tem problema, ele abre um ticket no serviço, o cara responde 24 horas, o atendimento é super legal, o cara resolve todos os problemas dele. Então, a empresa que não cuida do seu consumidor, ela não cuida dela mesma. Então, assim, é uma tendência que isso aconteça cada vez mais, porque as empresas estão percebendo que se elas vão fazer isso, elas vão acabar. Então, assim, a dica que eu dou você tem problema com a empresa, fica 2 meses sem comprar o jogo dela. Reclama lá, faz um curso aí no vídeo do YouTube, faz um curso no fórum oficial, junta os amigos, sabe? É esse tipo de coisa média. A gente tem a impressão que essas coisas não são escutadas do outro lado, elas são. Que eu sei, que eu escuto muito. E a gente leva muito a sério. E quando começa muita gente falando, pô, do lado deixa eu dar uma bosta. Nossa, cara, você tem carioca falando, karaokê, pô, não sei o quê. Aí, sei lá, eu tô falando na internet, que não é isso aí, não, as empresas escutam. Alguns caras, alguns gestores não são competentes o suficiente para fazer uma mudança. Mas se eles não são, errados são eles, não a gente. Então, nosso dever, né, nosso direito como consumidor é reclamar, cara. Se o jogo não é bom, reclama. Assim, mas claro, tem uma coisa consciente, né? Só, seu filho da puta, vocês estão me dando jogo de graça, não sei o que, vocês vão me salvar. Não, não é verdade. Assim, o direito da gente é esse. Se a gente joga um jogo, o direito que o jogo seja o melhor possível daquilo que a gente
que ele está consumindo. Então, a Blizzard é esperta porque ela percebeu que o consumidor dela é a alma da empresa. Eu acho que as outras empresas não seguem esse mesmo caminho. Olá, meu nome é Matheus. Eu queria saber sobre os softwares, para criar algumas coisas mais simples, desde aqueles mais avançados. E também eu li sobre o Facebook que comprou a Nintendo, não sei até se é 100% verdade, mas queria saber o que você achou disso. Não, cara, já que o Facebook, a Nintendo escreveu para alguém, você percebe como é que é meteoro no mundo. Para falar da Nintendo, a Nintendo é uma empresa completamente diferente das outras, cara. Assim, não é, a gente nem nintendista que gosta da Nintendo, fala, meu, por que eles não lançam Pokémon 3D, meu? Putz. Cara, a Nintendo ela funciona de uma forma que as outras empresas não funcionam. Quando eu falo isso, é desde a parte de pensar os jogos até a produção. Para um jogo da Nintendo ser lançado, ele passa internamente por uns 3 testes lá dentro no período de 2, 3 anos. Então, a empresa tem que aprovar antes do projeto, e meu, desde o Mario, eu não lembro qual foi, eu acho que foi o Sunshine. O projeto do Sunshine, ele foi para a mesa de isso de novo 3 vezes, cara. Tipo, o jogo estava quase pronto, os caras falaram, não, você não foi bom. Então, é uma empresa que é diferenciada. Eu duvido muito que a Nintendo seja comprada no jeito. E duvido muito que ela também seja legal o suficiente para fazer as coisas que ela faça. Então, não foi comprada, não vai ser comprada para você, o Facebook não tem ninguém. Se tem grana para comprar, mas a Nintendo não vai querer se vender para eles. Eu acho que isso vai rolar. Sobre o software, eu acho que assim, depende muito do que você quer fazer. Como eu falei, o Real Engine, que é uma engine super popular e a galera que já trabalha um pouco com games, é uma engine acessível, agora nova, vai ser super mais acessível, vai ser barata pra caramba. Meu, você tem milhões de informações na internet para conseguir fazer um cursinho no YouTube mesmo e aprender o básico e começar a fazer um brincadeira em casa. Então depende muito do que você quer fazer, tem vários. Eu acho que vai precisar estudar a que você quer fazer, se unir com a comunidade que faz alguma coisa e entender ali qual a linguagem que você sabe até melhor. Meu nome é Vinícius Santos, eu tenho muitas perguntas, mas porque uma que eu tenho assim é mais a ver com jogos, sabe? Você disse que a gente tem problema no Brasil sobre as taxas serem muito altas para serem para ir para ir para o Brasil. Para vir para o Brasil, para ser importado. O que tem um projeto, algo assim, tipo, vocês estão indo atrás, tipo, a empresa, o Brasil assim em si, está querendo atrás para baixar o preço disso? Tem, assim, a partir do momento que você descobre que tem um negócio que dá muito dinheiro, cara, por exemplo, você acha que a Microsoft no Brasil não pode pensar, porra, cara, eu não vou conseguir ficar vivendo e pagando esse imposto todo, eu preciso arrumar um atalho. Só que assim, tentar negociar com o governo no Brasil é muito difícil. Eu vi várias pessoas se mobilizando, vários movimentos, e assim, cara, é muito complicado. É um país super difícil de você mexer com política. E o que as empresas perceberam? Cara, ele ficar brigando com a empresa, com o governo, para negociar imposto, eu vou produzir isso aqui dentro. Eu produzo aqui dentro e já era, né? Então, esse é o caminho. Toda vez que eu volto a conversar com o pessoal da Sony, Microsoft, importação do governo, isso aí, velho. Governo, cara, embaçado, é complicado, tem muito lobby político. Eu já conheci gente que foi conversar com o deputado para tentar mostrar um projeto, para tentar um incentivo fiscal. O deputado dele falou assim: então, mas como que eu vejo isso? Então, claro, há pessoas e pessoas, mas é complicado quando você tem uma atitude dessa dentro de um grupo de pessoas que está representando a gente, nossos interesses. Então, o lance cara, importação, taxas, cara, deve ser menos problema do que começar a fazer tudo aqui dentro. E aí, não precisa pagar uma taxa. E também a sua opinião sobre jogos online. Todos? Todos? Putz, senta aí, velho. Por exemplo, mexe com algo, Zé? No mercado hoje, os jogos online também estão ganhando, porque tipo, tem jogos offline, né? Ubisoft, Microsoft, e tem os jogos online. Assim, é engraçado, o mercado de jogos online, quando você fala online, você quer dizer os massivos, né? Tem jogos tipo World of Warcraft, tipo, sei lá, Ragnarok, para quem é mais velho, vamos ver. Cara, esse tipo de jogo é completamente diferente. Para vocês entenderem, quando você tem um jogo de console, você tem assim, funciona de uma forma assim, você lança o jogo, os 2 primeiros meses ele faz uma coisa assim, que é a venda dele, passa 2 meses, aí depois ele faz assim, ó. Passou um ano, a empresa não ganha mais dinheiro esse jogo. Então assim, é assim que funciona o jogo de console, o jogo clássico, o Assassin's Creed. Como é que funciona o MMO? O MMO lança, aí ele começa a adquirir o usuário, aí ele faz isso. Aí cai um pouco e lança uma expansão nova, aí sobe de novo. E cara, fica lá, o World of Warcraft vai ficar 10 anos, sei lá, 15, sei lá. Então é muito diferente. Então, a forma como você trabalha internamente, a função é completamente diferente. Um cara que trabalha em equipe, por exemplo, Level Up, que é uma empresa que faz esses jogos digitais online no Brasil.
O cara, ele tá lá fazendo o jogo, arrumando os problemas, então o jogo está constantemente rolando, cara. Ele está pensando nos problemas, desenvolvendo o próximo personagem. Então, assim, o processo de produção é completamente diferente. Então, quando a produção é diferente, o modelo de negócio é diferente, a forma como você ganha dinheiro é diferente. Então, assim, é outra coisa. Eu acho super legal. Eu acho que no Brasil faz muito sucesso, principalmente os gratuitos, né? Hoje a gente não é bem esse modelo, mas tem League of Legends. Quem joga League of Legends aqui? Ah, vocês são demais. Então, são modelos de negócio variados. E, cara, preço games é demais. Cinema, velho, você tem um modelo de negócio. Você bota o filme no cinema, você bota o filme no DVD, você bota o filme na TV. Acabou, não é nada. Joguinho não, cara. Você cria um jogo que você compra, joga, acaba. Você compra um jogo que você continua jogando, você compra um jogo que vira pro jogo. É uma maluquice. Então isso é muito legal. E trabalhar com isso é super divertido. Acho que meu filho quer perguntar. Mentira, ele quer. Já pergunta. Oi, aqui de novo. Você estava falando de jogos indies. Uma coisa, você acha que é um problema dos torrents? Porque os jogos indies, eles são liberados de graça com a sua compra e ela joga aí no torrent e daqui a uma semana tem mais de 500 sites de torrent liberando para baixar. Cara, assim, eu vou dar uma resposta que não vale para todos os casos, tá? Mas assim, pensa assim, você criou uma coisa. Você acabou de sair da faculdade, pensou uma ideia legal e criou. Aí beleza. Você criou aquela parada e você, sei lá, 15 pessoas compraram. Aí, pô, legal, 15 pessoas compraram, foi bacana? Foi, ganhei 30 reais. Ganhei 30 reais. Outra hipótese, você acabou de sair da faculdade, criou um jogo, colocou na internet, 2 pessoas compraram, mas um desses 2 colocou no torrent da vida, no Pirate Bay, alguém viu no blog, achou legal, 200 mil pessoas baixaram o teu jogo. Como você vai ficar mais feliz? No caso, 200 mil pessoas viram. Por quê? Porque naquele momento você precisa de visibilidade, você precisa autoconfiança, saber o que você está produzindo, o que está curtindo. Assim, uma pessoa gostar do seu jogo quando você está começando vai muito mais do que colocar o seu jogo. Claro que depende da situação financeira, né, no momento, mas assim, no começo principalmente, alguém gostar do seu jogo, provar que você é um bom desenvolvedor, que você tem uma ideia legal, vale muito mais a pena. Então, os desenvolvedores indies mesmo que estão começando não se importam com isso. E, na verdade, o torrent vira uma forma de divulgação, vira uma ferramenta de divulgação. Pô, o Iron Man escolhe os lugares que eles vão tocar baseado no vídeo downloads que eles têm no Pirate Bay. Porra, bicho. Sabe? Eles se estressam pra caramba, eles ganham dinheiro pro show. Não ganham dinheiro ganhando disso. Eles querem saber que vai ter gente no show deles, cara. Entendeu? Então, esse é o pensamento. Se naquele momento o mais importante é divulgar, é ser conhecido, ser reconhecido, é uma puta ferramenta. Eu adoraria. Se eu começasse um jogo hoje, eu ia torcer para ter torrent do outro lado. Porque eu sei que quando eu fosse o próximo, todo mundo vai dizer, pô, quem vai ficar lá, né? Aí, além de 2 pessoas comprarem, vai ter 10 pessoas comprando e 400 mil valores. Mas beleza, você vai continuar ganhando mais. É mais ou menos esse pensamento. A minha pergunta foi, tudo bem? Oi. Meu nome é Alexandre Barbosa. Oi, Alexandre. Saúde primeiro, né? A minha pergunta é mais a parte editorial mesmo, né? Que você manja bastante. É que assim, eu acompanho uma revista chamada Edge, né? Que saiu lá fora e estava saindo aqui. E aí, acabou, né? E agora estou acompanhando a EGW. Mas meu ver, a qualidade editorial da Edge era 1000 vezes para quem gosta do mercado e quer saber o que está saindo. Você tem uma ideia do que rolou, o que aconteceu? Tem, na verdade eu sei o que aconteceu. O que aconteceu revista não vende, cara. Revista não vende, é muito complicado você viver de revista. Hoje quem vive de revista no Brasil é Abril, ponto. E a Globo com algumas semanais. Antigamente, uma revista chamada Ação Games, você conhece bem, vendia aproximadamente 100 mil exemplares por mês. 100 mil! Hoje, a maior revista Abril vende, sei lá, muito estranho, quando vai de 50, cara, puta, 50 mil! Então assim, os tempos mudaram. Né? Na revista especializada em games, ela se tornou algo complicado, porque você vira um público que é muito conectado. Então, é um público que não consome muito bem aquele. Hoje, a molecada de 16 anos, dificilmente está comprando uma revista. E é um ciclo vicioso. Menos gente lendo, menos gente comprando, menos gente anunciando e o investimento lá embaixo. Hoje, a GW, cara, você acha que 3 pessoas fazendo muito. Eu trabalhei lá 6 meses, há 4 anos atrás, era uma equipe de 25 pessoas, 30 pessoas. Em 3 anos, tem para 3 pessoas, é complicado. O mercado editorial, no geral, é muito complexo, assim, né? Envolve muitos problemas. Eu acho que com videogames é um pouco mais grave, por conta disso, o público acaba se informando de outras formas.
Pô, meu irmão tem 10 anos. Meu irmão não faz ideia de como é rede de videogame. Ele sabe que é sagrado. Ele sabe que ele reconhece o mundo, entendeu? Ele não faz ideia de ele não sabe nem que é um site. Meu irmão nunca viu um jogo, bons jogos para a notícia. Ele vê os youtubers, cara. Então, isso é genial. A Edge é uma revista inglesa, ela tem muita pegada de mercado, né? Ela fala muito do produtor, do desenvolvedor. Então, geralmente, quem faz parte do ecossistema de games gosta muito da revista. Quando eu veio para o Brasil, eu fiquei bem espantado, porque não combinava muito, né? Assim, com o perfil que a gente imaginava que o game queria. Mas, cara, era uma revista da Edge, né? Assim, eu adorava. Hoje eu ainda frequento o site deles lá fora e dou uma lida sempre quando eu posso, mas o lance de ganhar coisa é isso. Isso, infelizmente, não tem grana, porque os caras não vão gastar para investir nela e a galera vai acabar comprando, né? Então acaba sendo esse problema. Ok. Mas, pô, tem a Monsanto, né? O Strain Games, vocês viram? Não, legal. O Strain Games é grande, cara. É uma vida. Cara, que fez. Lá atrás, tudo bem. Eu queria perguntar assim, que, por exemplo, eu gosto de fazer animações, às vezes eu brinco no Flash e tudo, já fiz algumas coisas com amigos meus para brincar no Gênio. E queria saber se tem assim, um modo melhor de divulgar para as empresas, porque tipo, é um pouco difícil você conseguir entrar em contato com essas empresas grandes, né, geralmente. Então você, sei lá, só posta no YouTube, mas nem sempre o YouTube te ajuda. Se tem algum modo, algum jeito mais fácil, alguma empresa conhecida, assim, que você conhece, mais fácil para você poder enviar o seu vídeo. Vou te falar assim, conhecendo as empresas, né, conhecendo as pessoas que trabalham, que funcionam, toda vez que alguém chega e fala assim, puta cara, isso é genial de um jogo, vocês querem saber? Não, velho, qual quer saber? Não funciona assim. O que eu recomendo é o seguinte, primeiro, foca em produzir algo legal. Faz uma coisa legal, como eu falei, começa e termina. Aquilo ficou muito legal, se ficar muito legal, vai começar a ver, vai replicar, constrói o portfólio. Vai com conhecimento, todo projeto que você faz, você vai fazer uma coisa nova, um truque, alguma coisa diferente. E aí, quando você perceber que você está no momento, pô, cara, fiz 2 jogos nos últimos 2, 3 meses, acho que tem um portfólio legal, vou atrás de alguém, vou começar com uma empresa, e aí, meu, é conhecimento. Games, como as outras áreas de quase tudo, é networking. É participar de um evento, onde um cara, sei lá, trabalha numa empresa, vai fazer um workshop na empresa dele, você participa do workshop, deixa um currículo, faz um estágio. Tem que ser aos poucos. Não adianta você pensar que você precisa fazer um jogo, vou bater na porta do Ubisoft e vou comprar o jogo. Não, porque, cara, não funciona assim. E aqui no Brasil, então, é super difícil. É muito mais fácil você criar um jogo, esse jogo faz um puta sucesso, do que você criar um jogo, uma ideia, uma empresa comprar isso. Então, a minha dica é, faz o seu jogo, brinca, aprende bastante. Quando você tem a oportunidade de visitar uma empresa, fazer um workshop, se especializar, se candidatar numa vaga, aí é o melhor caminho mesmo. A empresa não por esse jeito. Não, puta, tinha uma última ideia, você tem que comprar uma ideia. Ninguém vai comprar. Boa noite, meu nome é Renato. Eu tenho notado que nos últimos anos tem um crescimento do mercado de jogos retrô. No Land, Terraria, até o próprio Minecraft. Eu gostaria de saber se esse é um mercado promissor. Pô, cara, eu acho assim, tudo que mexe na nostalgia da gente é legal, né? Tipo, quando eu vejo um jogo que é parecido com, sei lá, com a Pac Max que eu jogava no Super Nintendo, puta, cara, que legal, quero jogar isso de novo. Eu acho que assim, quando mexe com nossa imaginação, eu acho que vale a pena a gente tentar de novo. É o que essa mulher tem tentado, assim, eles pensam em coisas simples, que puxam a nossa puta, você lembra de Deus, que você já conseguia 12 anos e vai lançar de novo. Compra! Você não pode comprar, já vai com 12 anos, eu lembro que você vai comprar o jogo, porque você puta, você tem aquela lembrança. E fora outra coisa, hoje em dia, uma empresa grande fazer um jogo desse é baratíssimo. Então se ela vai vender, sei lá, 300 mil unidades de um jogo desse, ela vai gastar a bicharia, ótimo. Ela vai vender basicamente pela nostalgia. Então, as empresas, cara, as empresas são malvadas, né? Elas judiam da gente pela nossa memória afetiva. Mas é isso, assim, essa onda de jogos que voltam, tipo, o Mortal Kombat voltou, tipo, Killer Instinct voltou depois de 10 anos. Eles fazem isso por um motivo, né? Então é uma estratégia. Agora, os desenvolvedores indies que fazem jogos com visual 8-bit e tudo mais, é mais difícil que combinar algo simples de ser feito, que é um jogo,
com sprites tranquilas, simples de fazer, com algo que está em voga, que é sucesso. Então, você, pô, vários jogos indies são simples, que o Thomas Holland que eu falei, fez um puta sucesso que visual retrô. Então, acho que são as duas coisas, apelar para o motivo e usar o que está na moda. Boa noite. Eu lido com desenho, faço a ilustração, aí gostaria de saber qual seria o melhor portfólio, se teria algo específico para games e como seria a melhor inicialização. Você é ilustrador? Oi? Você é ilustrador? Isso. Legal. Você quer saber o portfólio que pode ser diferencial? Isso, que pode direcionar para games e como é que pode iniciar essa área? Ó, não é fácil, porque assim, geralmente, projetos menores, os designs eles são mais, assim, você não tem tanto, a equipe de ilustradores não é tão grande, né, de concept, como a gente chama, em empresas menores, são fica mais em volta aqui no Brasil, né, é mais fácil você conseguir alguma coisa. As maiores, por exemplo, você vai pegar o Ubisoft não produziu no Brasil, não esquece. Agora, a melhor forma de você conseguir melhor no portfólio é focar nos caras que são referentes, entendeu? E esses caras, eles são super acessíveis. Então tem um amigo meu que é quadrinista, que ele conversa direto com os caras que desenham conceito para, sei lá, para EA, Montreal, desenho para, sei lá, para não sei quem. E isso é legal, você entrar em contato com esses caras, trocar uma figurinha, entendeu? Mostrar um trabalho, esse cara aí dizer, pô, ó, isso aqui é legal, mas tem um projeto, talvez você tenha que fazer uma coisa mais simples. Eu entrevistei um tempo atrás o líder de arte do Assassin's Creed, do Ubisoft, ele veio no Brasil, eu comentei com ele. É o que a gente fez, a gente trouxe um monte de desenho brasileiro, fez um concurso lá de desenho assassino brasileiro, a gente mostrou vários desenhos para ele. Ele viu vários conceitos dos caras, de artistas brasileiros. E assim, uma das perguntas que eu fiz, eu falei assim, mas cara, vem isso tudo assim, qual a dica que você pode dar para essa molecada? Ele falou, cara, a dica é, tem que fazer algo que alguém vai ver e vai conseguir imaginar aquilo ali e se transformar num jogo. Então, desde a pose, né, que você vai colocar, a ação, esses elementos assim, vão melhorar o teu portfólio. Então, eu acho que a melhor dica, nesse caso, para melhorar a qualidade de trampo, é ir atrás desses caras, trocar uma ideia, olhar o trabalho deles, olhar como eles fazem o portfólio deles também, o caminho que eles seguem, pô, eles desenham um cenário, o cara se especializa só em cenário, como é que ele faz cenário? Ele faz cenário com ação, ele faz cenário com personagem, não só faz cenário, coloca referência do lado. Eu acho que a melhor forma é se inspirar nesses caras, trocar uma figurinha com eles que são super acessíveis. Eles adoram quando alguém vem atrás deles e fala, cara, adoro teu trampo, puta, vamos ver, olha esse meu desenho, troca uma ideia comigo. Os caras eles são gente de boa. Boa noite, meu nome é Leonardo. Eu, um tempo atrás, comecei a ver que algumas empresas também fazem comerciais para televisão brasileira. São poucas, eu acho que agora eu só vi, foi o Halo 4, foi o primeiro que eu tinha visto. Eu achei até que era um filme quando começou a passar. Louco, né? Nossa, sabia isso? Porque assim, eu nunca tinha visto isso sendo divulgado no mundo. Muito louco. Quando eu vi, eu falei, nossa, Halo 4. Animal. Aí depois eu vi o. Mãe, meu jogo! Aí eu vi o GTA V, o do Batman, e o do Last of Us. Eles, no próprio comercial dele, por alguns dias, eles já falam que é dublado e tal. Isso. Mas são poucos jogos que divulgam na televisão. Todo mundo que joga, acesso à internet sabe que ele vai ser lançado e tal. Quer saber o motivo, né? Porque na televisão muito não é viável assim. Eu vou te dar uma conta muito fácil, você vai marcar assim, ó. Para você conseguir colocar um vídeo no YouTube e alcançar 5 milhões de pessoas, e dessas 5 milhões de pessoas você vai conseguir escolher quem são essas pessoas que vão ver seu vídeo, você vai gastar aí, sei lá, 50 milhões, uns 50, 100 mil reais, tá? Não, metade disso, 20 mil reais você consegue alcançar uma galera assim, mais ou menos. Para você ver isso na TV, 500 mil reais. Na Globo. Ponto, cara, 500 mil reais. O orçamento de marketing das empresas, elas são super reduzidos. Assim, os grandes orçamentos falam assim, puta, essa empresa tem um puta orçamento para gastar em marketing. Tipo, é 500 mil reais. E é 500 mil reais para fazer Google, para fazer anúncio em banners, para colocar banner no site, assim, é para fazer tudo. É para pagar as agências, para fazer tudo. Então assim, se eles não gastam essa verba toda no comercial, é complicado. E assim, a TV é um tiro de espirada. Você consegue mais uns programas do programa, você pode ver. Geralmente é em altas horas, em programa de esporte, porque os caras pensam,
Que horas que o cara joga nem assiste TV? Assiste Globo Esporte. Então, porra, vou botar propaganda no Globo Esporte. Vou botar TV. Quando a TV paga, a TV a cabo é mais barato. Você consegue, sei lá, veicular por 60, 70 mil reais, você anuncia lá uma semaninha de veiculação. TV aberta, meu amigo, é muito caro. Não vale a pena, mesmo se é uma coisa que você sabe que é muita grana. Microsoft, Halo, cara, uma série que nasceu porque tinha dinheiro. Né? Então, eu preciso entrar no mercado de games. Microsoft foi isso aqui. Eu preciso entrar no mercado de games. Aí tinha uma empresinha chamada Bang, que estava fazendo o projeto do Steve Jobs. Sabe quem é, né? O mercado de games. Esse negócio chamado iPhone. Aí o Steve Jobs falou, ó, pessoal, tem um keynote dele, né? Uma apresentação. Falou, pessoal, esse pessoal aqui da Band, eles estão fazendo um jogo para Mac. Uau, jogo para Mac. Aí a galera falou assim, a gente vai lançar um console, esses são nossos. A gente vai dar uma montanha de dinheiro. Contratou os caras, trouxeram os caras para dentro e falou assim, ó, o jogo que vocês fizeram era mais ou menos. É um jogo de time de terceira pessoa. A moda agora vai ser um jogo de time de primeira pessoa. Vocês vão mudar tudo, vocês vão fazer assim, assado, eu vou dar um caminho de dinheiro para vocês e eu investi muito. No dia que esse jogo foi lançado, foi tanto dinheiro que existe em marketing, tanto dinheiro, que todo mundo teve a percepção e falou, meu Deus, eu preciso daquilo, é muito legal. É legal? Pra caramba, é um jogo muito divertido, muito feio. Mas, cara, o marketing, ele compra a gente. A gente tem pressão. Você lembrou lá de todos esses jogos. Porque você viu na TV. Então, alguém pagou para ver, para você ver. Então, assim, é uma grana muito alta que poucas pessoas têm para gastar, para investir. Por isso que a gente não vai começar o centro de games na TV. Mas, pô, há 10 anos atrás, nisso, meu sonho, olha que jovem que eu era, meu sonho era propaganda de um jogo oficial na revista de videogame. Fala, cara, começou a sei lá, a EGM e veio uma propaganda da Square para Final Fantasy, tá ligado? Era revista, nem era TV. Então, assim, as coisas estão evoluindo. E ver um comercial de TV hoje, games, por mais que seja uma coisa de grandes lançamentos, mostra que o mercado está amadurecendo e mais dinheiro. Porque se o cara tem 500 mil para investir na TV, significa que tem mais dinheiro para originar o jogo. Ó, vocês têm uma noção, dublar um jogo em português custa aproximadamente 400 a 600 mil reais. Dublar. Tá? Você contratar, colocar na linha de produção para os caras dublarem um jogo. 600 mil reais. Se o cara vai gastar, faz uma conta rápida, se o cara vai gastar 600 mil reais, quantos jogos ele precisa vender para valer aquele investimento só na dublagem? Entendeu? Então isso é legal. Quando você vê um jogo dublado no Brasil, significa que uma empresa investiu pra caramba. Aí você vai comprar pirata. Entendeu? É aí que as coisas podem, sei lá, se eu comprar pirata daqui a 5 anos, talvez a gente tenha mais jogo dublado. Pode ser o caminho, pode ser o futuro, até pode ser, não sei. A gente fica dando de machão dizendo que não é isso, pode até ser que seja isso no futuro. Mas, atualmente é isso. Você não está propagando, que é caro pra caramba. Oi, Fernando. E aí, Fernando? Eu tenho duas perguntas até. Primeiro, se você manja de programação, assim, se estuda bem de programação, porque assim, né? Agora na segunda pergunta. Um jogou um exemplo Pokémon. Quando um criador jogou uma Pokébola, né, na parte da programação de ele capturar o Pokémon, ele usa uma porcentagem na programação ou é tudo na animação? Assim, uma animação, depois a segunda. Eu vou explodir a sua cabeça agora. Depois de Pokémon. Primeiro, não manjo de programação, não sou programador, mas eu entendo como funciona. Eu vou explodir a sua cabeça. Tem um gráfico na internet, não sei o lugar você vai achar, que é a equação de captura de Pokémon. Brother, alguém fez uma equação disso. Existe uma porcentagem matemática que vai variar a vida do teu Pokémon, o tipo de Pokébola que você vai usar, porcentagens absurdas de que tipo de Pokémon que é, que condição que é, que vai te dizer as chances que você tem de capturar aquele Pokémon. Então, assim, existe uma linha de programação absurda por trás disso. Então, quando você está vendo a bolinha lá e capturando, por trás disso é uma puta conta que o jogo faz. Videogame é matemática, basicamente. Então, quando você vai jogar Pokébola, se o Pokémon está com 5 de vida, está paralisado, um Pokémon que tem nível 5, então é uma super bola, a tua chance é 70%. Se ele tivesse com 100 de vida, você tem 20%. Então, é matemática. Tudo que acontece no jogo, tudo é sempre matemática, é sempre cálculos, possibilidades, probabilidades, reação e ação, reação. Então, a Pokébola é ponto para cá. Joga no Google depois, vê lá a equação, olha lá. Oi, João, eu queria perguntar. Não, pergunta você! Não, agora não tem que perguntar. Mentira. Mas não responder não.
bom pra quem perguntou isso, eu poderia responder tudo. É isso. Eu comecei aqui. O meu primeiro emprego foi, vai ser engraçado, foi na TV Santa Cecília. Eu trabalhei no programa Santa Games. Então eu trabalhei aqui por total ida e vinda uns 2, 3 anos. E eu comecei uma forma engraçada. Lembra quando você falou sobre, achei que estava falando sobre reclamar e tudo mais? Eu estava sentado na minha casa assistindo Santa Games. Eu falei, puta cara, isso tá tão legal, mas eu não gostei disso aqui. Aí o que eu fiz? Eu jovem, sei lá, 15, 16 anos, mandei e-mail pro cara e falei, olha aqui, ó. Quem você pensa que é para falar do jogo assim assado? O jogo não é assim, o jogo é assim, assim assado. Aí o cara me respondeu, eu falei assim, pô, você tem interesse, vê que você conhece, você quer conversar e tal? Porra, claro. E aqui na rua você era morta, conversar, no estúdio, aqui, subi lá no, acho que não tem nesse lugar que acho que é 7, não tá, pra entender. Sentei com o cara, conversei, meu primeiro emprego foi responder os e-mails do site de Santa Games. Então meu trabalho era sentar em casa e ver as pessoas pedindo as dicas, aí eu quero a dica do jogo tal, eu ia no site, pegava a dica e traduzia isso no dia, foi meu primeiro emprego. Comecei fazendo isso até o dia que teve uma feira no Brasil, em 2005, chamado EGS, era uma feira de games. Aí eu estava conversando com ele, né, já ia um pouco mais para conversar, e cara, essa feira, quem você vai levar lá? E eu doido para ir, né, doido. Não, eu contratar uma menina para fazer reportagem. Eu falei assim, pô, legal, eu estou pensando em fazer jornalismo, não sei o quê. Aí ele falou, pô, você não quer ir? Eu falei, pô, claro. Aí ele falou, pega o microfone aí e finge que você está me entrevistando. Oi, tudo bem? Você quer ser tipo, beleza, vamos. Cara, foi assim, eu peguei o microfone, inventei uma besteira na hora e fui lá para a feira. E aí, cara, você vai na feira, aí você começa a trabalhar, aí comecei a fazer a faculdade. Fui uma porrada de macete de TV em faculdade. E aí comecei a fazer o programa, eu comecei a jogar, gravar a voz, tudo, era legal. Eu fazia propaganda nas lojas. Eu falei, você gosta do PlayStation 2, aqui na Quilonense, tem promoção, e de tudo, cara. E, se vocês lembram, não era, meu irmão. Mas e foi assim, aí um dia, por conta disso, eu conheci um menino de um blog, aí eu criei um blog, aí o menino que queria meu blog era de Santos, trabalhava nas revistas. Eu falava, pô, você de Santos, tem um blog, vamos conversar. Conversando, o cara me indicou para editor, aí eu fui escrever na revista, sabe? Então assim, tudo é aquilo que eu falei, começar aos poucos, fazendo bem feito, e aos poucos as coisas vão crescendo. O cara que eu conheci numa brincadeira, me chamou para um emprego depois, o freela que eu fiz, virou cliente meu depois, assim, tudo que você fizer, faça daquele jeito caprichado, isso vai valer o resto da vida. Aqui de novo. Olha. Você falou que o mercado de games do Brasil está crescendo bastante. Mas eu queria perguntar sobre a parte dos brasileiros que tem preconceito com jogos e que eles ajudam na violência infantil. Isso é uma besteira, cara. Pode games é violência, aí tem uma coisa na TV que chama Agenda 7. Agenda 7 assim, o menino se jogou no prédio, morreu. Tudo que você vê na TV vai ser o menino que se jogou no prédio, morreu. Se um outro menino chegou no prédio e pensou em se jogar, você vai ver na TV. Tipo, o avião derrapou na pista, é notícia com o avião cai. Por dia, 30 aviões derrapam no Congonhas, nunca é notícia, mas só o avião caiu essa notícia. Então, assim, quando acontece um caso de violência, a mídia, em geral, é muito sensacionalista, é culpa de jornalista, sim, meia culpa. Existe uma necessidade de ter atenção, de ter audiência. Então, isso acontece, cara. Culpa do videogame. Olha lá, o moleque tinha camiseta do Assassin's Creed, ele é óbvio que matava alguém. Isso é uma puta besteira, cara. Puta besteira. O que faz a pessoa matar não tem nada a ver com o que ela vê, assim. São outros problemas, são outras coisas. Isso é viagem no mercado. A gente vai, Fernando vai fazer uma pergunta e a gente vai encerrar com uma pergunta que vai ser a mais, assim, the best na noite dele aqui, tá? Super tarde. Vai até começar a ligar. Então, questão dessas coisas de política, eu não sei se realmente é verdade, mas eles estão pensando, tipo, você considera videogame como jogos de azar? Cara, parece uma resposta óbvia, não é tão óbvio assim, não é jogo de azar. Mas tem umas coisas que a molecada está fazendo aí, essa molecada marota, que é meio que assim, por exemplo, tem um jogo chamado FIFA que vocês devem conhecer. Tem uma modalidade do jogo FIFA chamada Ultimate Team, vocês devem conhecer também. Que você compra uns pacotinhos. Como é que eles monetizam o jogo? Você gasta dinheiro, né, para acelerar, para comprar os pacotes mais rápido. Nesse pacote, de figurinha, vem jogador do seu time, se você não sabe qual é.
jogo de azar? Você não sabe o que você está gastando, né? A diferença é que mais dinheiro e tudo mais. Mas assim, existem algumas mecânicas nos jogos que eles tentam emular de alguma forma esse sistema, porque é um sistema muito lucrativo. O jogo de azar dá muito dinheiro. Por quê? Quem ganha é sempre a empresa, nunca a pessoa está jogando. A pessoa tem a impressão que tem a chance de ganhar e nunca ganha. Mas não são jogos de azar. Talvez a tua pergunta ali, porque os jogos são classificados como jogos de azar na importação, é um absurdo, mas não são.